Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós faremos uma reflexão sobre a passagem do bom ladrão, que está lá em Lucas 23, 43. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa passagem, Jesus está conversando com Dimas, o ladrão, momentos antes da morte do Dimas. E isso causa uma certa dúvida sobre o sentimento de justiça. Por que Jesus afirmaria que um ladrão estaria no paraíso momentos antes da sua morte? Nós vamos fazer essa reflexão para tentar um entendimento melhor dessa passagem. Para iniciar, eu gostaria de comentar. É muito comum no Evangelho encontrarmos essa expressão, em verdade te digo. E parece estranho nos dias de hoje essa questão, né? Sempre Jesus falava isso. Mas, na verdade, é uma expressão original que foi traduzida para o português da palavra amém. Então era comumente utilizado essa palavra antes das frases com o objetivo de dar uma maior ênfase, uma confirmação, como nós utilizaríamos no português hoje, realmente, verdadeiramente, certamente, e logo em seguida uma oração. Por exemplo, aqui, que Dimas estaria no paraíso ainda hoje. Né? Então, é uma expressão que quando a gente vai traduzir de um idioma para o outro, pode trazer isso, porque ela não é literal, né? Mas na verdade era utilizado para dar um maior impacto de uma frase com relação à confirmação de que estaria sendo dita. Né? Então por isso que a gente encontra em várias passagens do Evangelho isso. Em verdade te digo, que é mais fácil da agulha, né, do camelo. Então isso é importante a gente saber que não é que Jesus estava repetindo, mas era uma expressão do idioma da época de Jesus. Bom, com relação à passagem, quando a gente faz essa leitura de Mateus 5,26, de Coríntios, ou também é uma questão natural nossa do senso de justiça, traz uma certa dúvida a questão do merecimento de Dimas estar no paraíso. Então, por exemplo, nessa passagem, Jesus fala: Em verdade te digo, de que maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Ceitil era uma moeda de baixíssimo valor. Então, isso nos dá a entender que será cobrado de cada um de nós tudo aquilo que nós fizemos de mal, de ruim para os outros, mesmo as pequenas coisas, né? E isso traz um certo conflito com essa passagem que nós vamos abordar hoje. Paulo também fala: os injustos não herdarão o reino de Deus. Então, por que Jesus então fala que Dimas estaria no paraíso com ele? Vamos lá. Primeiro conceito que a gente já trouxe em outros estudos é a ideia que seria o reino de Deus, o paraíso, como sendo algo interno, como sendo um estado de espírito e não um local físico, né? Então aqui eu trouxe a passagem de Lucas, que está mais clara sobre isso, mas também a gente encontra em João semelhante. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com a aparência exterior, não vem de forma exterior. É um estado interno. Paz consciencial interna, que independente do local que estejamos, teremos essa tranquilidade, essa serenidade e essa paz. Então, mesmo na Terra, claro que aqui a gente não vai ter a felicidade plena por uma série de razões, Jesus também nos fala sobre isso, mas se nós tivermos a nossa consciência tranquila de dever cumprido, de que eu
fui bem nas minhas provações, nos meus testes, usei os meus talentos da melhor forma possível, nós já desfrutaremos na terra uma certa condição de paz. Diferente daquele que no final da sua vida se arrepende do mal que praticou, do bem que ele deixou de fazer. Então essa paz ela também já aparece mais ou menos durante a nossa vida, não relacionada às condições externas. Então nós podemos passar por muitos problemas na vida, enfrentar diversas situações de dor, de sofrimento, mas isso aqui é outra coisa. Isso aqui é uma paz inerente à nossa condição externa por uma sensação de dever cumprido. Então, o paraíso, o reino de Deus, ele não é um local físico, não é externo, é interno, é íntimo. Esse é um ponto importante, tanto para essa como para as outras passagens. Nós construímos esse estado interior através das virtudes e através de quando nós formos passando pelas provações da nossa vida e nos saindo bem, nós teremos esse reino de Deus dentro de nós crescendo. Outro ponto fundamental no Evangelho, o arrependimento. Então, desde João Batista, falando sobre o arrependimento, aquelas pessoas antes mesmo de Jesus iniciar a sua vida pública, depois Jesus vem falar sobre o arrependimento, a importância da mudança, parábola do filho pródigo e várias outras, para a gente não deixar o trabalho da reforma íntima para o último momento, porque depois a gente pode morrer, a gente não sabe quando que a morte vai chegar. Então são várias as passagens que falam sobre isso. Mas que o arrependimento ele é fundamental. Então vamos tentar correlacionar isso aqui com a passagem. A gente percebe pelo diálogo, depois vocês podem ler lá em Lucas 23, que o Dimas, o ladrão, ele se rende a Jesus, de uma forma incondicional. Ele acredita, ele se arrepende da sua vida, dos seus erros, e ele acredita em Jesus e busca Jesus naquele momento. Mas, para que a gente possa concretizar, cimentar a união com o Cristo, é exigido de todos nós trabalhos e responsabilidades, é exigido de todos nós virtudes. E as virtudes a gente prova, mostra através das ações, dos comportamentos ou dos pensamentos. Porém, o processo aqui que está acontecendo, que eu vou detalhar mais para frente com Dimas, ele não está completo até esse momento. Ele está parcial, que foi o arrependimento, o auto-perdão, mas vai ser exigido do Dimas, assim como de todos nós, um caminho de retidão e de reparação também. Então o arrependimento que a gente comentou, que a gente encontra no Evangelho, que João falava muito, um estágio que é muito importante, que é o de culpa. Esse é um sentimento que nós temos após o arrependimento e que é necessário conseguir passar por ele, Aqui cabe o auto-perdão. Muitas vezes nos estagnamos diante de um erro aqui nessa etapa, de não nos perdoarmos pelo que fizemos de errado, de mal, mas é indiscutível que será necessário também a reparação. E um exemplo que nós podemos dar desse processo foi Paulo de Tarso. Então, Paulo de Tarso, que estava envolvido com o assassinato de Estevão, ele se arrependeu do que ele fez, das perseguições, do mal. Ele passou pelo processo da culpa, mas ele fez o auto-perdão e depois Paulo constrói a sua reparação. Foi testado, desenvolveu virtudes, mas no final da sua vida ele podia falar assim: olha, eu e o Cristo somos um. Não sou eu quem vive, mas o Cristo quem vive em mim.
mostrando essas 3 etapas. Então Dimas, ele está aqui. Então ele passou pelo arrependimento, pela culpa, ele já estava mais lúcido diante daquela situação, da condição que ele se encontrava, mas é claro que ainda seria necessário a terceira etapa, que é a etapa da reparação. O grande ponto que Jesus está colocando aqui é esse aqui. Quando nós estamos passando da segunda etapa para a terceira etapa, que nós aceitamos o Cristo de coração, será mais fácil, porque lá Mateus 11, 29 e 30, encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem estudos específicos sobre essa passagem, mas aqui nós estamos vendo que para iniciarmos a reparação com o Cristo, quando nós já buscamos o Cristo, se torna muito mais fácil. Então, o paraíso, ele não é um local físico, ele não é uma porta que se abre e que nós vamos entrar, ele é uma construção, como tudo na nossa vida é uma construção, que nós, lógico, vamos trabalhar, passaremos por dificuldades, por apertos, mas que lá na frente a gente vai ver e reconhecer o caminho tão longo que nós seguimos para poder chegar lá, né? E que com o Cristo por trás, nos sustentando, nos fortalecendo, essa reparação ela se torna muito mais leve, muito mais suave. Mas já é um início, o arrependimento de Dimas e a disposição para com o Cristo, ela já traz em si uma relativa paz e tranquilidade por causa disso aqui, né? Com o Cristo, então, enfrentar as nossas provações, as nossas separações, ela se torna muito mais fácil. Então, Dimas não estará no paraíso da mesma forma, por exemplo, de que Paulo de Tarso estava ao final de sua vida, né? Mas aqui mostra a misericórdia divina. E assim como nós temos lá na parábola do filho pródigo, a qualquer momento que nos arrependermos, que superarmos o sentimento de culpa e nos dispormos à reparação, nos será dadas oportunidades para tal. E com o Cristo por trás de nós, nos sustentando, será muito mais suave, muito mais tranquila essa passagem pelo período de reparação, de provação, em que assumiremos trabalhos, responsabilidades e testaremos a nossa fé e as nossas virtudes. Eu espero que tenha ajudado, é um estudo complexo, causa dúvidas, mas não há aqui um conflito sobre a justiça divina. Mostra a misericórdia divina, mostra a questão dessas etapas, de que nunca é tarde para o arrependimento, mas não podemos nos iludir de que somente o arrependimento nos trará a paz consciencial, que é o estado de espírito, né, nos colocará dentro do paraíso da forma que muitas vezes a gente imagina. Não, não é isso. Nós precisaremos sim passar por todo esse processo, mas é fundamental essa primeira e essa segunda etapa para nós iniciarmos esse abrandamento das nossas provações. Muita paz a todos e até o próximo estudo.